Então, o que é a tecnologia no nosso corpo? Você grava informações que te interessam. Então, a gravação é feita por átomos, né? Porque tudo são átomos, né? E agora a gente já sabe que antes de átomo ainda existe a nanotecnologia, que é a energia, né? E o nosso corpo é formado por trilhões de átomos. Isso significa que na área cerebral, cada informação nova que você recebe, um átomo registra essa informação. E se é interessante para você, você armazena. É como um computador, igualzinho. Aliás, o computador é cópia do nosso cérebro, né? Então, você tem uma verdade e ninguém tem a verdade absoluta. A verdade é sempre relativa. Então, eu tenho uma verdade, aí você toma conhecimento de uma outra coisa que é muito melhor, muito maior, mais importante, mais prazerosa para você, se substitui, né? E o interessante é que esse átomo que gravou a verdade nova, ele tem que passar a informação para os novos átomos que vão sendo trocados, né? Porque vai jogando fora o átomo que já cumpriu o seu papel de vida e vai nascendo um novo. É assim que funciona. A própria renovação celular é desse jeito. Então, a tecnologia, por mais que você abandone a ideia de que essa verdade velha já não é boa para você, mas ela ficou no seu registro. Por quê? Porque ela te serviu por um período. Da mesma forma que hoje eu, se for caçar um animal, se eu repetir o ritual mentalmente do índio, eu vou atrair o animal. Então, conforme você cria uma imagem, você cria uma ideia que vira um motivo, né? E que aquilo te tira do poder pessoal, você precisa se defender. E qual é a defesa? Você vai para o medo. E o medo é o antídoto do amor. E quando você não se ama, você não é dono de você. Por quê? Porque você baixa o seu padrão vibratório. Esses mesmos átomos que estão se movimentando por você, pelo seu corpo, por todo o sistema de pensar, de agir, enfim, né? Tem a ver, e o controle todo é do nosso sistema reptiliano. Nós temos essas glândulas aqui, bem na base do cérebro, dividido em duas, que é o ataque ou foge, como os animais agem, né? Se eu tenho uma dificuldade, ela é nova no meu campo, existe aquele princípio de avaliar. Se eu me sinto poderoso em relação a ela, eu ataco. Eu é que mando. Se eu tenho medo, porque eu acho que eu não vou ser competente, eu fujo. O animal é assim, porque é uma questão de predação. Mas nós não fugimos emocionalmente. Eu faço cara de paisagem. Mas o meu sentimento está vibrando aquele átomo que me deu a informação negativa, que eu não posso, eu não consigo. Então, como você vibra nessa frequência, porque cada ação de pensamento que gera um sentimento, ou sentimento que gera um pensamento, tem um padrão vibratório único, né? Você vai sempre se comunicar e atrair outros campos de energia, que pode ser gente, né? Da mesma faixa vibratória. Porque os simpáticos se atraem. Tá certo? É afinidade. Ok? E aí é que se gera
Então, a necessidade da tecnologia apometria. Como as pessoas não têm conhecimento do que é apometria, aí tem que tentar, de alguma forma, né, achar uma tecnologia que resolva aquele problema do conflito quando ele aparece. Como você não dá conta e você vai insistindo, e a medicina te dá orientações, né, fora do contexto que precisa, porque só lida com o corpo físico, né? Você vai acumulando, chega uma hora que, como você não consegue se resolver, e você é perfeito. E por que você acha que você é perfeito? Porque você é perfeito. Só que você está num momento, nesse corpo físico aqui na Terra, que você tem 5% e olhe lá, da sua sabedoria toda quando você não tem o corpo físico. Quando você não tem o corpo físico, você sabe tudo. Você vira mentor, ensina todo mundo. Mas quando você vem para cá, você só vai lembrar das suas características e qualidades que servem exatamente para cumprir sua missão de vida. E essa qualidade que você traz, que você escolheu no seu temperamento, no seu corpo físico, se é homem, se é mulher, se é fraco, se é gordo, se é branco, né? Faz parte exatamente do atributo que você precisa para vencer os desafios que você coloca no seu caminho. Quando você não consegue, você também é perfeito, né? Não pede ajuda. Você vai tentando resolver dentro das suas capacidades, suas condições, porque você tem o instinto de saber que você pode, só que no corpo físico você não tem acesso. E aí então você faz o que todo mundo faz, que são os paradigmas criados, que é a grande tecnologia de controle da humanidade. Então você fica, quando está exagerado, né, com depressão, com esquizofrenia, com síndrome do pânico, o que mais? Um monte de diagnósticos, porque na verdade chegou a ser 600 e poucos diagnósticos da área da psiquiatria. E que estão todos errados. Eu afirmo isso. Já fui chamado de prepotente muitas vezes por médicos, né? Principalmente psiquiatra. E por uma razão muito simples. Isso tudo se enquadra num único CID, que é o Código Internacional de Doenças. F44.3, doença, possessão espiritual. Obsessão espiritual. Porque quando você não consegue resolver uma questão, existe entre nós a solidariedade. Espíritos, quando nós estamos sem o corpo físico, não tem competição. Existe uma irmandade. Eu vou sempre te ajudar no que eu posso, sem você precisar me pedir, porque você também vai fazer isso. Né? Então, os espíritos que têm afinidade por sentimento, que é padrão vibratório, se atraem. Porque átomos se atraem ou se repulsam de acordo com os ímãs, né? Se estou no mesmo padrão, a gente se atrai. Para quê? Para criar o grupo, porque nós não somos individualistas. Nós somos grupais, né? A gente tem que viver em grupo, né? Então, aí é que se forma a perda da memória consciente, ou seja, você perdeu o poder sobre você, por quê? Porque se juntam a você muito mais espíritos que pensam com o mesmo ideal de sofrimento e ninguém consegue resolver, então forma aquele grupo desesperado, porque um pergunta para o outro, ninguém sabe ajudar, e entra todo mundo em pânico, porque não tem solução. E quando o ser humano acredita que não tem solução, ele quer voltar, por instinto. Se a vida não tem solução, por instinto eu quero sair daqui. Eu quero voltar para a minha origem, porque no meu íntimo, lá no fundo, eu sei que lá não tem esse problema.
E é aí que acontece o suicídio. Então, é uma troca de tecnologia, né? Então, se você conhece, tem acesso a uma tecnologia que resolva, acabou o problema. E é o papel da apometria. Você está gravando isso, vídeo? É um material, hein? Caraca, eu nunca falei isso na minha vida. Cada aula é uma coisa nova. Então, a apometria vem resolver exatamente isso. O que a apometria faz? Em termos de física quântica, pega esse campo de energia gerado por um medo e muda a frequência.